Os átomos são formados por partículas. Vamos ver como é que elas foram descobertas, e quais são as suas principais propriedades. Veja esse pedaço de madeira, ou matéria. A matéria é formada por entidades submicroscópicas, chamadas de átomos. Na Grécia Antiga, o filósofo Demócrito dizia que todas as coisas são formadas por pequenas partículas indivisíveis, que ele chamou de átomos. Somente muitos anos depois, no século XVIII, o químico inglês, John Dalton, partindo de seus trabalhos com gases, elaborou uma teoria onde afirma que toda a matéria é composta por átomos, indivisíveis, que todos os átomos de um determinado elemento possuem massa e propriedades idênticas, e são combinações de dois ou mais tipos diferentes de átomos. Ele montou um quadro com diversos elementos todos esféricos de mesmo tamanho. Seu modelo ficou conhecido como bola de bilhar. O físico Thomson, trabalhando com descargas de raios catódicos, verificou que havia uma partícula que, quando passava pelo tubo, movimentava uma pequena agulha, e, portanto, tinha massa. Ele concluiu que os raios catódicos eram formados por um feixe de partículas idênticas, de carga negativa, que faziam parte dos átomos que formam a matéria. Essa partícula é o elétron. O físico Rutherford montou um experimento para medir radiações. Ele inseriu uma amostra de polônio radioativo dentro de um bloco de chumbo com um orifício, por onde saíam as radiações emitidas. As radiações emitidas passavam por duas placas, uma carregada positivamente e a outra negativamente. Depois ele chegou às seguintes conclusões. As radiações emitidas eram emissões de átomos radioativos. As partículas que desviavam sua trajetória em direção à placa negativa tinham carga positiva e foram chamadas de partículas alfa. As partículas que desviavam sua trajetória em direção à placa positiva tinham carga negativa e foram chamadas de partículas beta. As partículas que não eram desviadas, e portanto não tinham carga, foram chamadas de raios gama. As partículas alfa tinham massa maior, uma vez que desviavam menos do que as partículas beta. Após os cálculos, Rutherford concluiu que o átomo tinha sua carga positiva concentrada no núcleo, ou seja, as partículas alfa, também positivas, quando passavam por ele eram repelidas, alterando sua trajetória. O núcleo do átomo contém quase toda a massa do átomo. O elétron tem massa desprezível em relação às partículas alfa. Os elétrons estavam espalhados ao redor do núcleo, movendo-se em uma região chamada de eletrosfera. Sendo assim, a matéria é constituída por átomos, contendo pequenos núcleos, extremamente densos, com carga positiva, cercados por uma região de baixa densidade quase vazia, no qual os elétrons, de carga negativa, estão localizados. Faltava resolver o problema do elétron em torno do núcleo, como ele não era atraído, já que tinha uma carga oposta. O físico Bohr formulou os seguintes postulados. Um elétron orbita em torno do núcleo em uma trajetória circular. O átomo possui um número limitado de órbitas, diferentes umas das outras pelo tamanho do raio. Enquanto um elétron permanece se movimentando em uma órbita, ele não emite nem absorve energia, e cada órbita tem uma quantidade certa de energia. Quando o elétron absorve energia, ele salta para uma órbita de energia maior. Quando ele retorna, ele emite a mesma quantidade de energia. Esquematicamente, o elétron precisa absorver uma quantidade de energia para saltar do estado fundamental de energia, nível mais baixo, para o estado excitado de energia, nível mais alto. Na volta, ele emite a mesma quantidade de energia que foi absorvida. Portanto,
Hoje se sabe que as principais partículas fundamentais do átomo são o próton, com carga elétrica positiva e localizado no núcleo, o nêutron com carga elétrica nula e massa idêntica ao do próton, também localizado no núcleo, e o elétron com carga elétrica negativa, e localizado na eletrosfera ou região orbital. O número atômico do elemento, representado pela letra Z, e a identificação desse elemento, pois não existe outro elemento com número atômico idêntico. Eles representam o número de prótons existentes no núcleo do átomo. Portanto, como os átomos não perdem ou ganham prótons, ele será sempre idêntico no mesmo elemento. O número de massa do elemento, representado pela letra A, é uma característica do elemento, que, como visto, concentra sua massa no núcleo, pois a massa do elétron é desprezível. No núcleo encontramos as partículas positivas, chamadas de prótons, e as partículas neutras, chamadas de nêutrons. O número de massa representa, portanto, a soma do número de prótons com o número de nêutrons do elemento. Os elementos, como tudo na vida, têm sua simbologia, seu nome próprio. Esse nome é representado pela primeira letra do nome do elemento. Como mostrado, os elementos foram dispostos na tabela periódica, e sua representação compreende a letra do elemento. À sua esquerda no alto sobrescrito colocamos o número de massa, embaixo, à esquerda subscrito, colocamos o número atômico. Os elementos, e suas iniciais, dispostos na tabela periódica. As iniciais, sempre com a primeira letra em maiúsculo e a segunda em minúsculo, representam a primeira letra do nome do elemento em latim ou grego, como nos exemplos abaixo. Potássio, representado pela letra K, de cálium. Mercúrio, representado pelas iniciais, Hg, de dragírum. Entre outros. Veja os exemplos abaixo. B11, 5, significa que é o elemento boro, com número de massa 11 e número atômico 5. O16, 8, significa que é o elemento oxigênio, com número de massa 16 e número atômico 8. C12, 6, significa que é o elemento carbono, com número de massa 12 e número atômico 6. U 197, 79, significa que é o elemento ouro, com número de massa 197 e número atômico 79, e assim sucessivamente. O número de prótons é fixo, mas o número de nêutrons pode variar nos elementos, por isso, a massa não serve para identificar os elementos, só o número atômico, Z, pode ser utilizado, para esse fim, com precisão. Na natureza encontramos os isótopos, que são elementos que apresentam o mesmo número atômico, Z, mas, como em seus núcleos, o número de nêutrons é diferente, seu número de massa não é o mesmo. Abaixo alguns exemplos de isótopos de elementos e suas abundâncias naturais. Os elementos são neutros. Isso quer dizer que o número de elétrons é igual ao número de prótons e sua carga é nula. Entretanto, sob certas condições, eles podem ceder, ou perder, um elétron, se tornando positivo. Esse processo é denominado ionização. Neste exemplo, o lítio, neutro, de carga zero, perde um elétron e passa a ser um elemento positivo, de carga mais 1. O elemento ionizado é chamado de íon, o íon positivo é chamado de cátion. O processo de ionização ocorre também para o elemento que recebe, ou ganha, um elétron. No exemplo abaixo, o flúor, neutro, de carga zero, recebe um elétron e se torna negativo, com a carga -1. Neste caso, o íon negativo é chamado de ânion.